Bom dia, buenos dias, bonjour, buongiorno, good morning. Não sei falar ainda em bom dia em árabe, quero aprender. Uma das coisas que eu tô aproveitando para fazer nesse tempo de isolamento é justamente treinar idiomas. O que eu tô mais focada é o árabe, que eu me empolguei aí que o Kaysar Dadu começou a dar aula de árabe, e só que depois ele parou. Eu fico cobrando toda hora que eu entro na internet lá, eu fico marcando o Kaysar. Até o Kaysar anotar. Eu quero trazer o Kaysar aqui, porque quero iluminar, pra gente bater um papo de fé. Que eu, pessoa de resiliência e de fé. Então, na verdade, eu ia fazer a transmissão ao vivo agora no Insta, porque hoje é um dia muito especial. Mas a conexão tá muito ruim, então vou gravar e, enfim, aí fica registrado. Hoje, então, é dia 19 de abril de 2020, estamos vivendo esse período de Covid. Agora, às 9 horas, vai ter missa do Padre Antônio Henrique, direto do reino de tão distante, na paróquia São João Maria Vianney. 10 horas, temos lá na nossa paróquia da Perpétuo Socorro e Santa Rosália, com o Padre Ailton. Patsilene vai ficar enlouquecida, óbvio. E 11 horas no Instagram, Padre Fábio de Mello. Tô gostando dessa organização dos meus pais espirituais, de fazerem a missa, porque todo domingo eu falo que eu vou assistir uma missa só, mas quem manda ter muito pai espiritual, e aí eu fico enlouquecida. O que que eu faço? Eu vou contar pra vocês. Na verdade, eu assisto uma inteira ao vivo, e as outras eu acompanho a homilia depois gravado. É o que eu tô fazendo, porque gosto bastante por exemplo, eu gosto bastante da homilia do Padre Fábio de Mello, gosto bastante da homilia do Padre Antônio Henrique e do Padre Ailton também. Mas aí eu escolho uma e depois as outras eu assisto só a homilia. É isso que eu tô fazendo, porque assim, gente, também não adianta maratonar a missa o dia. Quer dizer, se vocês gostarem, eu não tenho muito essa concentração. Acho que todo mundo que me acompanha aqui, a maioria é católico, então já tem essa questão de domingo é dia do Senhor. Então, isso está em Êxodo, é a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Um dos mandamentos é guardar o domingo. Então, para quem está acostumado todo domingo ir na missa, esse período de Covid a gente está achando estranho, mas assim, eu acredito que a gente está indo com mais intensidade. Eu vou ser muito sincerona. Quantas vezes vocês já não foram pra missa meio arrastada? Eu já fui, às vezes, meio arrastada. Ou quantas vezes eu não fui pra missa porque procrastinação, depressão, e aí acabava não indo pra missa. E aí acaba até sendo hipócrita agora de ficar assim, batendo o pé, não, mas tem que abrir de qualquer jeito a igreja. Eu acho muito responsável por parte da Igreja Católica tudo que eles estão fazendo, de realmente preservar as iniciativas de serem criativos. Eu tô gostando bastante disso. Ai, gente, preciso deixar aqui registrado que eu tô muito agradecida. Eu vou até contar pra vocês, eu quero contar essa história pra vocês com ele, numa live. É que como eu ainda tô enroscada com essa história de live, mas vai dar certo. Eu e o Padre Ailton, a gente não foi devidamente apresentado pessoalmente. Vocês acreditam? Eu tô muito chocada com isso. Porque o Padre Ailton tá me dando uma liberdade para, através da Patsilene, evangelizar as crianças, brincar com as crianças, gerar conteúdo a partir do Instagram, da Fraternidade São João Paulo II. Então, por isso que eu preciso fazer uma live com o Padre Ailton, porque ele vai contar também para vocês como que surgiu essa ideia da fraternidade. E o Padre Ailton, ele é pároco, então, lá na Vila Mascote, aqui na Zona Sul de São Paulo mesmo. Ele é pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosália. E aí eu fui cair nessa paróquia por causa do vigário, o Padre Regis, que começou a fazer direção comigo, ainda era diácono, ele é neo-sacerdote ainda. E aí eu comecei a fazer minha direção espiritual e foi assim que eu fui parar na paróquia. E olha que coisa louca, Santa Rosália, a gente também quer contar melhor para vocês, ela é uma santa da pandemia. E aí eu fui o quê? Poucas vezes que eu fui, porque o Padre Regis se ordenou em dezembro, não lembro agora o dia exato. Então, foi em dezembro também a primeira missa.
Depois eu fiz algumas direções espirituais e já veio essa loucura de Covid, daí acabou a presencial, né, a direção, a confissão, enfim. Então, e aí, na verdade, a primeira missa que eu fui do padre Ailton foi ano passado. O padre Regis ainda era diácono e foi na festa junina da Uniítalo, que, gente, é uma faculdade muito legal, vou divulgar bastante também as coisas aqui. É uma faculdade que tem uma missão maravilhosa junto com a Shalom. E e aí eu fui numa missa na Uniítalo, então, que era uma missa com o padre Ailton e o padre Regis. E assim, acompanhei a missa, foi maravilhosa. E aí, mas a gente não se conhece pessoalmente. E assim, eu tô tendo uma liberdade que eu tava conversando com o padre Ailton e falei assim, padre, eu tô até assustada com a liberdade que o senhor tá me dando. Isso tem sido muito legal. E em breve a gente vai se organizar aí na parte técnica e vai ter live, então, pra gente contar melhor. E aí, é isso que eu tava falando. E antes do padre Regis ser meu diretor espiritual, quem era meu diretor espiritual é o padre Antônio Henrique, mas óbvio que eu sempre perturbo o padre Antônio Henrique. Ele só deixou de ser meu diretor espiritual porque ele foi transferido para o reino de tão distante. A paróquia é São João Maria Vianney, ela é na Zona Sul também, mas ela é bem longe. Para mim, pelo menos, ela é muito longe, mas é uma paróquia que eu amo. Sempre que eu tô lá, gente, eu sou muito bem acolhida, muito bem recebida. E eu também, o padre Antônio Henrique também vai fazer live com a gente. E o padre Antônio Henrique, eu quero que ele converse, o padre já se prepara, a gente vai conversar sobre direito canônico, hein? Porque ele tem esse diferencial e eu gosto bastante disso. Tanto o padre Antônio Henrique quanto o padre Regis eram da Sagrada Família, que é aqui no Morumbi. E não sei o que acontece, gente. O que é isso? Que os meus diretores começam na Sagrada Família, depois eles vão para reinos tão distantes, mas enfim. Enfim, e aí por isso que para mim acaba sendo esse período de missa, com muita missa online, como eu tenho muito contato muito diretor espiritual, muito pai espiritual, aí eu fico meio perdida, mas acho que é legal, fica a dica aqui, a gente tem que focar. Eu acho que o correto é cada um focar na sua própria paróquia. Como não são todas as paróquias que estão fazendo missas, transmitindo via internet, aí por isso que eu tô dando a dica desses padres que fazem parte da minha vida de fé, que fazem parte da minha caminhada e são os que eu acompanho. Quero também ressaltar aqui o padre Luiz Cláudio, da Arquidiocese de São Paulo, ele que tem um trabalho lindo com a Pascom e sempre apoiou muito a Quero Iluminar, então eu também faço questão de... Nunca deu certo, gente, toda vez que eu vou na paróquia de Santo Antônio, que é na Barra Funda, essa é na Barra Funda, e ele é um colega da comunicação, o padre Luiz Cláudio também vai estar aqui com a gente nas lives. E padre não vai faltar, é só a gente organizar essa parte técnica mesmo. E aí ele é meu colega de comunicação, porque antes de ser, é legal isso, né? Que eles conseguem somar a profissão que eles tinham antes com a atual e vai fortificando esse ministério. E aí, mas assim, isso a gente vai ver lá pra frente. Tô feliz que pelo menos uma live dessa série de lives que eu tô fazendo. Gente, vocês já se inscreveram no YouTube? youtube.com/Quero Iluminar. Tô feliz que a gente conseguiu, tá lá. Então vai ser um canal legal pra gente evangelizar, pra gente falar de conhecimento, pra gente falar de várias coisas, tá? Mas hoje por que eu tô aqui? Porque hoje é um dia muito forte pra gente estar em oração. Por isso que eu fiz questão de falar os horários das missas. Então, repetindo, 9 horas, Padre Antônio Henrique, direto do reino de tão distante, São João Maria Vianney. 10 horas na Vila Mascote, então, Padre Ailton, para a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosária. E 11 horas no Instagram do Padre Fábio de Mello, direto de Talba, Texas. E aí eu tô aqui porque, não sei nem por onde eu começo primeiro, porque hoje é dia de um santo das causas impossíveis, Santo Expedito, e festa da Divina Misericórdia. Eu vou começar por Santo Expedito pelo simples fato de que Santo Expedito entrou antes na minha vida do que Santa Faustina. Eu vou contar primeiro um pouco... Eu vou contar, então, como Santo Expedito entrou na minha vida.
eu sou muito devota porque a minha avó, ela era muito devota. Ela era dessas pessoas, igual eu sou. Dizem que é uma característica de mineiro. Eu falo que eu sou mineirista, porque eu nasci aqui em São Paulo, mas eu tenho muita coisa da minha avó, que é mineira, então eu me sinto mineirista, gente. Sou uma pessoa assim, pode me deixar em casa aqui, mas por favor, que não falte pão de queijo e o doce de leite, tá bom? Então, eu acho que até um pouquinho do sotaque é um pouquinho, eu pelo menos acho que é um pouquinho quando eu falo mais tranquila assim, quando eu falo tentando mais impostar a voz, não sai tanto sotaque, mas quando eu falo mais natural, e de vez em quando eu falo ai também, que característico aí. Então, a minha avó é uma grande influência. As minhas primeiras devoções foram Nossa Senhora Aparecida, por causa da minha avó, que chama Maria Aparecida. A minha bisavó chama Maria José. Então, olha os nomes lindos que elas têm. Vem de uma sequência aí de mulheres de nomes cristãos. A minha Sidoca, que eu chamo minha avó de Sidoca, Maria Aparecida, ela é descendente filha de espanhóis. Então, na verdade, eu não tenho sobrenome por parte dos espanhóis, mas somos da família Ruiz Cortés. E aí vem essa descendência, então, espanhola, mineira, que minha avó tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um Santo Expedito, que eu achava que eram brinquedos. Eu era pequena, eu achava que era brinquedo. E eu achava minha avó egoísta porque ela não deixava eu brincar. Ela não falava porque que eu não podia pegar a santa e o Santo Expedito, porque o Santo Expedito ia quebrar, né? Porque a Nossa Senhora Aparecida, ela é de plástico, mas o Santo Expedito era gesso. E aí eu queria brincar com Nossa Senhora. Foi assim que eu me aproximei muito, porque eu não tinha noção. Isso eu tô falando assim, quando eu tinha 2 para 3 anos de idade. E aí, então, eu fui me aproximando de Nossa Senhora. Eu falo que Nossa Senhora me conquistou através de um olhar, através de uma imagem, que a gente sabe que a imagem realmente, os nossos irmãos evangélicos têm razão. A imagem não pode fazer nada por nós. Quem pode fazer por nós são os nossos intercessores. E por que eu defendo com tese na Bíblia que sim, é possível interceder? Tem uma passagem onde é a transfiguração, aonde Elias, que foi arrebatado, e Moisés, que morreu, porque Moisés morreu, eles voltam para interceder junto a Jesus na passagem da transfiguração. Então, para mim, essa é a prova que sim, que a gente morre, passa pelo... E o Jesus também falou na hora da crucificação, falou para o ladrão, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, essas são para mim as provas bíblicas, porque assim, infelizmente, a gente tem algumas questões que acabam nos distanciando dos nossos irmãos evangélicos, e eu acho que a gente tem que diminuir essa distância, respeitar, um explicar para o outro, olha, na Bíblia eu entendo de tal forma, e viver em paz, né? Não dá para viver em guerra. Eu sou muito a favor da tolerância religiosa e do diálogo interreligioso. Então, mas aqui já deixo explicando, porque provavelmente, então, com bases na Bíblia, é por isso que eu acredito que a gente morre, passa pro julgamento. Não sei se tá dando para me ouvir, que os passarinhos estão empolgados, né? Passarinho é bênção. São Francisco de Assis deve estar feliz com essa cantoria. E aí, por isso que eu tô explicando com base na Bíblia, que eu sei que você é questionada, já que eu tô falando de intercessão. Então, eu faço essa leitura da Bíblia, eu convido vocês a fazerem essas reflexões. E aí, então, falando de Santo Expedito. Então, ele entra na minha vida dessa forma, por causa dessa questão. Quando a minha avó faleceu, um pouquinho antes dela falecer, a casa dela foi assaltada. E o coitado do Santo Expedito se espatifou. Então, eu não tenho mais o Santo Expedito. Eu tenho uma imagem de Santo Expedito que a minha mãe comprou. E eu tenho uma imagem de Santo Expedito que eu ganhei da minha madrinha. Porque Santo Expedito é forte, assim, na minha família. De certa forma, todo mundo acaba tendo um pezinho ali no Santo Expedito. Acho que por causa até dessa influência da minha avó. E eu não me sinto tão assim, não vou dizer que eu sou mega devota. O que eu herdei mais de devoção da minha avó foi Nossa Senhora Aparecida, Santa Bárbara, que ela falava muito, São Longuinho
E depois a minha devoção de infância, que é muito forte, mas aí já foi uma questão no colégio de freiras, é Nossa Senhora Auxiliadora e Beato Pier Giorgio. Mas aí depois eu conto a história dessas devoções. Então essas são minhas primeiras devoções. E então tenho esse carinho, esse afeto a Santo Expedito, ele meio que acaba me unindo aí a lembrança, a memória da Dona Sidoca. E e aí eu queria falar para vocês de um livro que tem muita gente que vai achar estranho. Esse livro aqui, ó. Santos Fortes, Raízes do Sagrado no Brasil. Ele é do Leandro Carnal. O Carnal, ele é ateu. Aí tem gente que vai falar, mas você tá louca? Você é católica, tá defendendo... O Luiz Estevam Fernandes, eu não sei a religião dele, eu até preciso pesquisar mais. Ele tem bastante vídeo também sobre religião. E deixa eu contar para vocês, então, como o Karnal entrou na minha vida. Ele fez um livro, Crer ou Não Crer, com o Padre Fábio de Mello. E eu falei assim, meu Deus, Padre Fábio de Mello surtou de vez, né? Porque escreveu um livro com um ateu. Eu nunca tinha lido nada do Karnal. E eu falei, caramba, o padre tá doido. Vai que a gente lê o livro e alguém cai pra tendência de não crer, né? Acho que é o gato, gente. É o gato. É gato, é passarinho. Gente, a rua aqui é bem animada em termos de animais. Eu não sei como os cachorros não estão latindo ainda. Enfim, voltando ao Leandro Carnal. E aí eu fiquei com um pouco de medo, sim, porque eu não conhecia o trabalho do professor Carnal. E eu falei, caramba, né? Vai que o padre Fábio de Mello se joga nisso de crer ou não crer e a galera vai pro não crer. E o Karnal me cativou de um jeito, porque o Karnal, ele falando de religião, gente, eu tive a cara de pau de ir no lançamento desse livro Santos Fortes, porque primeiro eu fui no lançamento do livro Crer ou Não Crer, estive com o Karnal, conheci o Karnal pessoalmente, estive com o Padre Fábio de Mello. Só que, tipo, eu nem dei muita atenção pro Karnal, porque eu tava muito empolgada de falar pro Padre Fábio de Mello que eu ia fazer aquela palestra, pregação que eu fiz lá com a Pascom, com o Padre Luiz Cláudio. E eu queria pedir a bênção pro Padre Fábio de Mello. Isso foi a última vez que eu encontrei o Padre Fábio de Mello aqui em São Paulo. Faz muito tempo que eu acho que ele não vem que ele não faz mais dedicatória, enfim, não sei. Mas faz tempo que eu não encontro o padre aí pelas dedicatórias da vida. E aí, acabei nem dando bola pro Karnal, li o livro, depois cheguei a uma conclusão muito legal de que é um diálogo maravilhoso, indico esse livro, Crer ou Não Crer, então, depois até posto fotinho dele. E aí eu fiquei impressionada que eu comecei a conhecer o trabalho do Karnal e eu achei muito bacana porque eu falei, o Karnal é um ateu que a gente pode, sem medo de ser feliz, indicar para todo mundo, porque ele não põe em dúvida a nossa fé, muito pelo contrário, ele tem bases tão legais que se você ler o que o Karnal escreve de santos, você vai ficar mais devoto. Aí no dia desse, é um testemunho que eu preciso dar aqui, no dia dessa dedicatória, foi um dia que tinha muita coisa. Foi no dia que teve festa lá na paróquia do Reino de Tão Distante. Tava tendo terço do Pedro Siqueira e dedicatória do Karnal. Eu queria estar nos 3 lugares, mas não dava. Eu dei uma passada no Reino de Tão Distante, na paróquia São João Maria Vianney, que o Padre Antônio Henrique todo ano faz a festa com a criançada, vestido de Papai Noel. Saí de lá, não dava para ver o terço do Pedro Siqueira, que acho que ele estava, se eu não me engano, na Nossa Senhora dos Aflitos, no Padre Anderson Guerra, diocese também de Santo Amaro. E aí, eu fui para Paulista para ver o Karnal. Gente, eu cheguei lá, eu falei assim, não acredito, eu dei de cara na Avenida Paulista com o Pedro Siqueira. Enfim, depois eu explico direito quem é o Pedro Siqueira, mas acho que a maioria de vocês sabem quem é o Pedro. Ele na verdade, melhor eu explicar já. O Pedro, ele é um místico, que ele não é reconhecido por toda a igreja. Na Diocese de Santo Amaro, ele tem muita abertura, então ele sempre está na Nossa Senhora Mãe dos Aflitos, no Santuário Teotocos, enfim. Mas é uma questão assim, que a gente... eu gosto muito de ler os livros do Pedro, mas a gente não pode afirmar porque a gente não tem um respaldo da igreja num todo
se ele é ou não um místico, mas eu gosto muito de... E aí, nesse dia, eu queria muito estar no terço do Pedro, eu já tive respostas através dos terços do Pedro, e eu queria muito estar nesse dia, e aí, gente, ele é do Rio de Janeiro, e eu encontrei ele na Avenida Paulista, vocês não estão entendendo. E aí eu falo que esse dia me marcou, no dia do lançamento dos Santos Fortes, porque eu conversei de Maria, do místico ao ateu. Porque aí eu encontrei, o Pedro estava no telefone, eu falei, posso falar com você? Aí a gente conversou tudo, e aí eu peguei e falei, tô aqui por causa do Karnal, não sei o quê. Aí ele falou que acha muito interessante, que o Karnal fala de Maria, não sei o quê. E aí, enfim, eu tive uma conversa bem legal com o Pedro, que me esclareceu muitas coisas. E foi muito enriquecedor. É óbvio que o foco era Maria. E aí fui lá falar com o Karnal e com o Luiz Estevam. Aí eu peguei e contei pro Karnal. Falei, Karnal, eu te conheci por causa do Padre Fábio de Mello. E vim aqui, Aí, nossa, o Karnal sempre muito irônico, tipo, é muito engraçado estar com ele. É muito... E aí, contei e tal. Eu falei assim, mas Karnal, peraí, me explica isso aí. Como é que tu é ateu e não coloca em dúvida a minha fé? Ele virou pra mim, né, aquele jeitão que todo mundo vê aí na internet. Mas você sabe que eu era um grande mariano. Eu falei assim, tem um mariano escondido aí. Tem umas coisas que eu acho muito legal. O Karnal, na casa dele, tem umas fotos que às vezes ele posta, ele tem um quadro de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu falo, gente, eu nunca vi um ateu que é tão mariano, assim, tão cristão também. No dia agora da Anunciação, nossa, o Karnal botou um texto na internet falando da Anunciação. É muito legal, viu, gente? Eu acho que a gente precisa de mais católicos, mais cristãos que tenham essa postura do Karnal. Uma postura ética, uma postura de... O Karnal, toda vez que ele escreve uma dedicatória no livro para mim, ele deseja paz. Tem coisa melhor para desejar? Paz. Então, isso é muito, muito legal. E aqui esse livro fala, então, de vários santos. E aí conta a história do Santo Expedito. Santo Expedito é um santo muito, muito antigo. Ele tem muito a ver com a Turquia. E aí, que um dia vocês vão entender, a gente está preparando uma live sobre a Turquia. Eu, a Claudinho, o Leco, a Cibele, nossa guia direto da Turquia, para vocês entenderem por que eu sou tão fascinada na Turquia. Então, Santo Expedito é de lá. Só para vocês entenderem, esse livro Santos Fortes tem São Jorge, São Sebastião, São Judas Tadeu, São Longuinho e Santo Expedito, Maria, São Francisco de Assis, São João, Santo Antônio, Santa Bárbara e alguns outros santos. Então, vamos a Santo Expedito aqui. Não vou me ater ao que está no livro, depois vocês olhem aí, deve ter e-book, deve ter tudo nesse livro. E aí, então, ele é um guerreiro, que ele era perseguido, né? E o legal do Santo Expedito, que é o que eu quero falar para vocês, é que ele segura Ele era muito provocado para viver o amanhã, deixar as coisas... Ele era incentivado a procrastinar, trazendo para a linguagem atual. Procrastinar é quando a gente deixa para depois. E aí, Santo Expedito bate o pé e fala, não, é hoje. E eu acho que essa mensagem, a maior mensagem que a gente pode ter de Santo Expedito, de que o Covid mostrou isso pra gente, que a hora de viver é agora. Não deixar para depois o perdão, não deixar para depois a solidariedade, não deixar a vida para depois. Eu, pelo menos, tenho aprendido isso com o Covid. E aí, Santo Expedito sempre teve essa postura de ensinar que a hora é agora, que é hoje. Então, eu acho muito legal. Daqui a pouco vai ter as missas, os padres vão explicar muito melhor do que eu. Então, sobre Santo Expedito, era isso que eu queria deixar registrado, falar um pouquinho. Fazer essa homenagem também para minha avó, que se tivesse aqui ia estar desesperada, porque em tempos normais ela já não deixava eu brincar no quintal para não pegar gripe. Imagina em tempo de Covid. Ela ia amarrar todo mundo Meu Deus do céu. Não dá nem para imaginar como seria vovó aqui.
Vovó, fica intercedendo aí de onde tá. Eu peço a intercessão para os meus antepassados e eu falo assim para eles, olha, eu quero ter a eternidade com vocês, mas eu não tô com pressa, então intercedam para eu ficar aqui na Terra, para eu sobreviver a esse Covid, que a gente ainda tem muito que viver. Gente, depois eu quero achar o vídeo, uma senhorinha de 100 anos que sobreviveu a gripe espanhola. Ela teve 100 anos atrás a gripe espanhola e agora ela sobreviveu ao Covid. E gente, ela é muito maravilhosa. Eu tô encantada, eu quero adotar ela como vozinha. Gente, mas esse não é o foco, né? Eu perco o foco muito fácil. E hoje também é a festa da misericórdia. O que é a festa da misericórdia? A festa da divina misericórdia. Eu virei devota de Santa Faustina porque foi uma pessoa que fez uma comparação, eu não conhecia Santa Faustina. Santa Faustina estava num bailinho e aí Jesus foi lá falar com ela, porque Jesus falava com ela e Santa Faustina continuava alheia na vida aí, até que um dia Jesus chegou e falou assim, até quando eu vou ter paciência com você? E um dia fizeram essa comparação comigo, porque eu sou assim até hoje, para falar a verdade. Jesus sempre me cercou muito, principalmente através de Maria, e eu dei muito trabalho, porque eu falava quando eu era criança, eu falava assim, Jesus, você é muito legal, mas eu não quero ser sua amiga, porque todos os seus amigos morrem. Então, assim, eu achava muito trágico a vida de Jesus, a minha vida já era muito trágica. Essa coincidência de Jesus ter falecido com 33 anos, o meu pai também. Agora eu tô com 33 anos, sempre foi uma questão para mim, essa questão da idade dos 33, eu sempre tive medo de morrer com essa idade. E aí a gente vive uma pandemia que todo mundo tá correndo risco, mas isso não é para deixar ninguém em pânico, é só para deixar todo mundo alerta que a gente tem que lutar pela vida. E só que nesse ponto eu tô de boa. Eu percebi que o meu problema com a morte não é se ela vem de Deus, se ela vem de uma doença, se ela vem... O meu problema realmente é não querer morrer igual meu pai morreu, assim, que infelizmente meu pai não foi porque Deus quis. Ele foi por intervenção humana, ele foi assassinado, então, assim, eu acho que é isso que eu ainda não aprendi a aceitar. Eu aprendi a aceitar a vontade de Deus, mas a vontade dos homens, quando faz o mal para o outro, isso eu ainda sou humana demais para aceitar, é algo que eu preciso trabalhar. Já consegui perdoar os assassinos, isso é uma coisa muito difícil, mas eu consegui. Mas eu ainda não aceito essas intervenções humanas de maldade, enfim, a gente está evoluindo. E aí, então, tem essa questão de Santa Faustina também ter demorado um pouquinho aí para aceitar o chamado. Ah, e Santa Faustina morreu com quantos anos? 33. E aí, então, compararam, porque Jesus foi atrás dela num baile, então, foi num baile que começou essa vida mística de Santa Faustina. E aí a gente acabou virando amiga, eu e Santa Faustina, ela entrou na minha vida. Comecei a pesquisar mais sobre ela. E Santa Faustina, ela tem um diário maravilhoso, que eu não li ainda, assim, eu preciso ler. E ela passava por provações físicas, morais, espirituais. E ela que colocou a devoção do terço da Divina Misericórdia, que foi numa visão, né? Que ela teve no dia 13 de setembro de 1935. E aí, nisso, por isso que a gente tem essa devoção. E é muito comum eu acordar às 3 da manhã. Eu acho que não sei, coincidência, não acredito em coincidência. E nesse período de Covid tem sido uma coisa que frequentemente, 3 da manhã eu acordo e tenho tentado falar para as pessoas, rezem o terço da misericórdia, porque pelo menos a mim, Deus tem pedido muito isso, de rezar o terço da misericórdia pelo mundo inteiro, porque a pandemia é no mundo inteiro. Agora a gente não existe mais divisão entre os continentes, tá todo mundo no mesmo barco. E aí, então, hoje é essa festa, acho que deu para entender o básico, mas é igual tanto o Santo Expedito quanto a festa da Divina Misericórdia, os padres vão explicar muito melhor do que eu, mas acho que é legal para a gente ter essa noção de como hoje é um dia de pedir intercessão.
Eu acho que é isso que eu queria falar, então, que queria contar um pouquinho de como esses 2 santos e como essas 2 devoções chegaram até mim, e deixar registrado, eh, que, gente, não importa se a gente tá em casa, a gente é templo vivo. Aí, falei que só faltava, já teve os passarinhos, já teve o gato tentando invadir o portão e agora os cachorrinhos. Então, com a bênção aí de São Francisco de Assis, espero que essas dicas sejam úteis para alguém, enfim. A gente está aí nessa corrente do bem para levar fé, informação, lutar contra fake news, levar entretenimento. E aí eu estou à disposição nesse período para tentar fazer alguma coisa. São José Maria Escrivá, ele é fundador da Prelícia da Opus Dei, ele fala que a gente tem que se santificar através da nossa profissão. E apesar de estar desempregada, nesse tempo de Covid, eu me vi não é obrigação, porque é por amor que eu tô fazendo, de abraçar todo o meu passado na comunicação, então divulgar realmente tudo que os meus colegas do sertanejo estão fazendo, tudo que os meus colegas da época do infantil tá fazendo, ajudar os meus amigos do jornalismo. Então eu tô tendo um reencontro também com a minha profissão, que tem sido um desafio, abraçar todas as áreas de uma vez só, porque elas na minha vida foram abraçadas, e retomar esse projeto da Quero Iluminar aos poucos. Então é desafiador, é cansativo, mas vamos que vamos. Eu peço muito a intercessão de vocês, assim como Moisés para segurar o cajado precisou de intercessão, eu também preciso de intercessão para segurar a Quero Iluminar. Então você que gosta da Quero Iluminar, ó. E convidar vocês, então amanhã eu vou fazer uma participação para a galera de Pernambuco, vai ter live, tá? Fiquem tranquilos que tá tudo certo, vai ser às 17 horas, a gente vai avisando nas redes sociais e a gente vai falando depois de outros assuntos. E aquela perguntinha, né? Como eu posso te ajudar? Que à medida do possível, é claro que quando é muita gente não tem como eu ler todos os comentários tão rápidos, mas à medida do possível. Essa história de como eu posso te ajudar vem de uma série que chama Hospital New Amsterdã, onde o foco é que um médico quer salvar vidas, quer salvar as pessoas, quer ajudar o próximo, quer servir ao próximo, e essa empatia vem da dor. Justamente da perda da irmã dele, no sofrimento, no maior luto dele, e eu também meio que tenho essa busca, essa vontade de ajudar o próximo, vem dessa dor da morte do meu pai, da morte dos meus irmãos, do meu avô, enfim, eu nasci cercada de muitas mortes, então vem disso, essa busca em querer servir, essa busca em querer estar mais próxima de Deus, e aí tem essa frase e outra frase também que eu tenho falado muito, 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 que não vem da Turquia, mas vem também do Oriente Médio. É uma frase que eu tenho tomado posse do Kaysar Dadu. O Kaysar é de Alepo, na Síria. Vamos deixar bem claro que é Oriente Médio, mas Turquia é um lugar, Síria é outro. A galera da Paxtur vai me ajudar a contar melhor. A gente vai entender melhor geograficamente esses países, porque entender esses países é importante para a gente entender a Bíblia. Então eu tenho aprendido muito com o Kaysar de que hoje é o dia mais feliz do mundo e amanhã ainda vai ser melhor. E essa é uma mensagem que também que eu quero espalhar para todo mundo que por algum motivo me segue. Eu não entendo o porquê que vocês gostam do meu perfil, enfim, era só apenas um perfil pessoal de alguém compartilhando a sua vida com os amigos, mas enfim, já que Deus me deu esse dom da comunicação, que eu diminua para que ele apareça e que a gente use a comunicação para iluminar. Nesse tempo de Covid, eu vi o quão é importante a profissão que eu escolhi. Seja a comunicação no jornalismo, seja a comunicação na questão do entretenimento, como é muito importante a comunicação e a internet, como ela tem sido importante para diminuir distâncias
E isso me trouxe assim, porque eu já passei por tanta coisa que eu já estava meio assim desanimada com a minha carreira, ainda mais muito tempo desempregada. Eu estava muito desanimada com a carreira de comunicação social. E isso trouxe também para mim um reavivamento. Como eu tô orgulhosa. É claro que também a gente tem que ter cuidado com uma comunicação violenta, a gente tem que ter cuidado com uma comunicação quando ela não é honesta, a gente tem que ter cuidado nesse meio da comunicação com os egos, mas, enfim, a gente vai fazer lives também para falar mais da comunicação, mas a comunicação é também, isso tem muito a ver com São Paulo Apóstolo. Ele era muito ligado à comunicação, porque ele saía da onde, tanto que são dois carismas da Igreja Católica, que é a Paulus e a Editora Paulinas, que é a nossa parceira aqui, tem tudo a ver com essa questão da comunicação, de evangelizar. O Tiago Alberioni fez essa leitura de São Paulo Apóstolo, que a gente precisa utilizar os meios de comunicação. A Quero Iluminar tem como intercessor Tiago Alberioni e Beato Venerável. E aí, então, a gente segue nessa batalha. Então, lembrando que hoje é o dia mais feliz do mundo, não importa o que a gente está vivendo. E outra mensagem que eu queria deixar: quando a gente não pode fazer nada por alguém, é o momento que a gente pode fazer a coisa mais importante. Se você estiver numa situação que você não pode fazer nada, faça o mais importante: reze, ore, tá bom? Fica com Deus. Mais uma vez, obrigada pela atenção, carinho de vocês. E vão pra missa agora.